Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com o sistema de memória de um computador, falar um pouco sobre memória primária, memória secundária, os tipos de memória que fazem parte do sistema, de um sistema computacional, né? Aqui eu não gosto dessa comparação, não, que eu acho que não tem nada a ver. Ele faz uma comparação aqui da RAM com HD, com cérebro, sistema límbico e córtex. Eu acho que não tem nada a ver. Muito infantil isso aqui. Vamos lá, hierarquia de memória. Para que o computador apresente um melhor desempenho, quando da manipulação de informações na memória, surge a necessidade de existirem diferentes tipos de memória. Tá aí, ó, os diferentes tipos de memória do computador. A gente vai passar por eles aqui, tá? Por esses tipos de memória. Vamos lá. Continuando aqui, ó. O uso desses vários tipos de memória que encontramos no computador depende das necessidades das atividades a serem executadas, o que basicamente podemos dividir em duas situações: velocidade na transferência de informação, capacidade de armazenamento. O que ele está querendo dizer aqui? Né? Que você tem tipos de memória em que você tem velocidade para transferir dados dela e é inversamente proporcional à capacidade de armazenamento. Então, quanto mais rápido você busca dados, cabe menos nessa memória. E quanto mais devagar você busca dados, cabe mais. Né? Aquela relação matemática de inversamente proporcional. Né? Então, essa relação acontece com a memória. Tá? Como que eu vou explicar isso para vocês? Vejam só essa pirâmide aqui. Ó. Qual que é a memória mais rápida de acessar? Registradores da CPU. Né? Esses registradores aqui são memórias. A, B, C, D são memórias. Né? Eu acesso instantaneamente, porque está dentro da CPU ali. Né? Rapidíssimo, no clock do processador. Eu leio um registrador na frequência do processador. Se o processador for 5 GHz, vai ser em 5 GHz que eu leio o dado. Né? Beleza, pronto. Essa é a memória mais rápida que tem, que são os registradores. Depois, vai descendo o nível. A memória vai aumentando, mas a velocidade de acesso vai diminuindo. A segunda camada aí dessa pirâmide é a memória cache. Ela é um pouco maior do que a do processador, mas ela é uma memóriazinha ali que não cabe muita coisa. Só para mostrar para vocês, exemplificar o que é o cache, eu vou rodar um softwarezinho aqui de que ele verifica o hardware do computador, tá? Ele chama HWinfo. Aí vocês vão, no caso, vocês vão escolher a versão 64 bits dele e vão clicar aqui em rodar. Esse software, ele pega ali e vê o hardware todo da máquina. Ele faz um exame na configuração do hardware da máquina e te dá um relatório. Então, por exemplo, eu tenho um computador que eu quero trocar a memória dele. Eu preciso abrir esse computador para ver qual que é a memória desse computador? Não. Se você rodar o HWinfo 64, ele vai te dar informação sobre a memória. Dá um zoom aqui, por exemplo, só para ilustrar isso aí. Aqui, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, as informações de memória aqui, né? Aqui, ó. Ele me fala, olha, César, o seu computador ele tem um único DIN, ó, que é um DIN significa módulo de memória. Esse aqui é o fabricante dele, ó, SK Hynix. O modelo está aqui, que é esse HNA81GU6A e tal. Esse é o fabricante dele. Um módulo de 8 GB, então seu computador tem 8 GB. O clock real dele, esse clock aqui depois eu vou explicar mais para frente para vocês a diferença do clock real e nominal.
quando você for comprar uma memória, você tem que olhar o clock nominal dela, que é esse 2400. O clock real sempre vai ser a metade. Esse SCC aqui é um mecanismo de correção de erros que a minha memória não tem. Esse Memory Module Erro Check, ele não faz isso. Ele não corrige esse tipo de erro. Então, a minha memória não é uma memória tão boa assim, né? E a minha memória é do tipo DDR4 2400. Isso aqui é a especificação da minha memória. Eu não preciso de abrir o meu computador para ver qual que é a memória, etc. Então, eu tenho que procurar lá no Mercado Livre, na internet, se eu quiser expandir a memória do meu computador, DDR4 2400. Essa que é o que eu tenho que procurar. Pronto, só para ilustrar o que esse cara faz. Mas a gente não está falando de memória ainda. A gente está falando de um tipo de memória que está dentro do CPU, que é a memória cache. Aqui está as informações dela. Ó, esse meu computador, ele tem 3 níveis de cache. Esses dois aqui representam o primeiro nível, que é esse 4 vezes 32 aqui. Isso é na faixa de kbytes, tá? Eu tenho aqui 4 vezes 256 kbytes, que é o segundo nível, que a gente chama de cache L2, e eu tenho 6 mega de cache L3. Então, eu tenho 3 níveis na hierarquia, cada um com uma capacidade e cada vez menor. O L1 eu acesso mais rápido do que o L2, que acesso mais rápido do que o L3. Porém, L1 cabe menos bytes do que L2, que cabe menos bytes do que o L3. Então, só para ilustrar para vocês que o meu computador especificamente, né, o meu processador aqui é um Intel Core i5 sétima geração, tecnologia de fabricação 14 nanômetros, e esse socket LGA 1151 é importante saber, porque o socket é onde você encaixa o processador, então se eu precisar de trocar o processador, eu tenho que trocar o processador por um socket LGA, um processador que encaixa no socket LGA 1151. O meu encaixa nesse socket. Então, se meu processador queimar, que não queima, mas se ele queimar algum dia, eu precisar de trocar, eu teria que usar um compatível com esse socket. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que esse meu processador i5, sétima geração, ele tem aqui 3 níveis de cache. No primeiro nível, na casa dos 32 KB, no segundo nível, na casa de 256 KB, e no terceiro nível, na casa de 6 MB. Esse nível aqui é que é o comercial, 6 megabytes. Por exemplo, eu vou comprar um computador, ele é um Intel Core, não sei o quê. Quantos mega de memória cache? No meu caso, eu falaria 6 mega de memória cache. Então, esse é o dado específico aqui do computador. Voltando para o nosso contexto aqui, ó, nessa hierarquia, né? Aqui ele está representando por 2 níveis. No meu caso, eu tenho 3 níveis no meu processador. Isso pode aumentar de processador para processador, em que eu vou diminuindo a velocidade de transmissão e aumentando a capacidade. Depois vem a memória RAM. A memória RAM, ela tem uma parte física, que é, por exemplo, 8 GB, que é essa que eu mostrei para vocês aqui, né? A minha tem 8 GB e etc. E ele tem uma memória virtual. A memória virtual, gente, é como se fosse uma memória infinita. O quanto de memória que o seu computador precisar, o sistema tende a fornecer, porque ele pega um pedacinho do HD para estender a memória física. Então, é muito comum, na formatação do HD, você separar, o próprio sistema operacional faz isso, que é uma formatação, uma parte da formatação, ele separa como área de swap, que chama. Essa área de swap é a área, né, de expansão da memória física. Então, aí o meu computador tem 8 GB e eu quero trabalhar ali, por exemplo, com 16 GB de memória, você pode usar 16 GB de memória, porém você vai ter que usar uma parte do seu HD para representar essa memória. Qual que é o prejuízo?
O prejuízo é que, se você acessar o HD ele é caro para acessar, ele demora, né? Então, você não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então, não, você consegue fazer esse tipo de coisa, mas o sistema computacional vai ficar lento. Então, tem esse prejuízo aí em se usar memória virtual. Por exemplo, particularmente, a minha memória, ela precisa ser expandida, tá? Se você observar aqui, ó, se for no painel de controle, isso no Windows, cada sistema operacional tem a sua forma. Se você for aqui em sistema, né, que é a parte relacionada aos sistemas, não, aqui não, desculpa, aqui você vai ver a quantidade de memória física, né, que ele tem, igual o hardware info, ele mostra aqui, né, mas de utilização é aqui, ó, gerenciador de tarefas. Em gerenciador de tarefas, você tem aqui o desempenho, aí você tem a quantidade de memória. O meu computador, como eu mexo com muita coisa, e hoje você usa muito, né? Estou usando o Meet, ele gasta muita memória, etc. Eu estou aqui, ó, com 86% instantaneamente, em tempo real aqui, de memória sendo utilizada. 86% é muita coisa, né? Então, eu necessito urgente de uma expansão da memória RAM do meu computador, passar pelo menos para 16 GB, né? Só um comentário aqui mostrando. O ideal é você usar só 50% da sua memória. Por quê? Na hora que você vai rodar um software mais pesado, aí sim você vai usar essa memória completamente, né? Mas trabalhar com 86% de ocupação, né, de memória física, não é bom. Então, eu preciso de expandir aqui a minha memória. Então, eu vou comprar, né, uma DDR4 2400 MHz, que é a velocidade dela. Pode ser qualquer fabricante. Teoricamente, é para funcionar. Tem alguns computadores que não gostam de ser diferente, mas a maioria funciona, mesmo sendo diferente, né? Então, voltando aqui para a nossa realidade, eu tenho aqui, ó, tipos de dispositivos de armazenamento como quarto nível. E aí vem armazenamento de disco rígido, armazenamento em rede ou internet, discos removíveis, né, os pendrives. Aqui tem também ROM e BIOS, né, o acesso não é tão rápido nesse tipo de memória. Depois a gente vai ver em detalhes essas memórias aqui. E por último, né, você tem aqui outras fontes de dados, né? Aí ele colocou teclado, mouse, mídia removível, scanner, câmera, microfone, vídeo, fontes remotas, outras fontes ali na base da pirâmide, né? Então, repetindo, quanto maior aqui a pirâmide ela vai crescendo, a capacidade vai aumentando, porém a velocidade de acesso vai diminuindo. Acessar um HD por um processador, é o fim do mundo, vamos dizer assim. Ele não quer acessar o HD. Por quê? Porque ele fica lá ocioso esperando os dados serem transferidos para ele poder processar as instruções, né? Enfim, é isso. Então, por exemplo, o que é rápido quando você abre um programa, fecha o programa e repete ele de novo? Porque quando você abriu o programa, ele estava lá no HD, né? Por exemplo, eu abri o Firefox. Eu já abri o Firefox hoje, então ele vai abrir naturalmente, né? Se eu fechar e abrir ele aqui de novo, deixa eu ver. Ele já está numa velocidade padrão. Se eu fosse abrir ele pela primeira vez, ele ia demorar. Por quê? Porque eu ia pegar ele no HD, ia levar ele para a memória RAM, depois eu ia levar as instruções dele para o nível 2 de cache, nível 1 cache, até chegar as instruções irem para os registradores para serem executadas, né? E isso fica lá em cache, temporariamente armazenado. Enquanto você abre de novo, aí ele não precisa de ir lá no HD, porque ele já está aqui na RAM, ou ele já está no nível 2, nível 1, ou no cache do processador. Então, tem essa característica aí, né? César, só uma questão. Quando você liga o notebook, no meu caso, por exemplo, desde o dia que eu comprei, ele demora horrores para ligar. Isso tem a ver com a memória dele ou não? Uma das coisas que prejudica a inicialização
do computador é a instalação de antivírus. Você instalou antivírus nele? Sim. Na verdade, é porque eu trabalhava com fotografia, então eu armazenava muita foto, muita mesmo. Eu devo ter 10 mil fotos. Teoricamente, a foto não um antivírus, ele aumenta em 30 segundos a inicialização do computador. Tem estudos que mostram isso, sabe? Particularmente, eu não uso antivírus. Eu não uso. No meu computador, eu não uso antivírus, mas também tento não acessar sites indevidos. Eu não instalei. Ele, teoricamente, é um Mac, e eu acho que ele já vem instalado. Eu nunca instalei. Se for esse antivírus aqui da Microsoft, né, que é esse que vem por default aqui, ó, essa proteçãozinha aqui do Windows, né, esqueci o nome dele aqui, ó, essa segurança do Windows aqui, aí vale a pena porque já é do sistema operacional, já faz parte ali. Agora, se for um externo, tipo... Não, ele é no MacBook, então eu acho que ele vem... Eu não sei como é que funciona. Agora, o sistema operacional Windows, ele tem um problema, à medida que você vai instalando as coisas, ele vai ficando lento mesmo, a inicialização, sabe? Que ele vai carregando muita coisa, isso é muito comum. A minha máquina, ela demora, e ela é SSD, né? Eu uso SSD. O seu é HD ou SSD? É um HD, é um MacBook, ele é de 2012, talvez seja por isso também. Nesse caso, você está usando uma máquina já, um Intel Core 2 Duo, uma máquina mais antiga, né, 2012. Eu não tenho o Windows nele. Você está com o Windows dele, o próprio boot do Mac fica mais lento quando você põe o Windows, porque você tem que usar aquele Bootcamp, que é tipo assim, ele faz um boot, você tem que usar um software para fazer o boot. Se não usar o Bootcamp, não adianta, ele não funciona. Então, a própria inicialização vai ficar mais pesada. A minha sugestão é que você troque, ele tem unidade CD e DVD? Tem, na verdade eu não uso o Windows nele, até é por isso que eu estou usando o computador de mesa aqui, porque eu não uso o Windows nele. A minha sugestão é você pegar a unidade CD e DVD, tirar, abrir o notebook, tirar a unidade CD e DVD, comprar um casezinho na internet, porque a unidade CD e DVD é grande, é um quadradinho assim. Pegar o HD que está no Drive 1, né, do Mac, colocar ele na unidade CD e DVD, comprar um SSD e colocar no lugar do HD. Que aí você vai ficar com uma máquina com SSD, pode ser de 128 GB, não precisa ser maior que isso não. E o HD original dele. E aí você vai ganhar em performance bastante. Mas desde o dia que a minha sugestão é o Windows mais leve, então seria o Windows 7. Desde quando eu comprei ele sempre demorou para ligar. Eu pensei assim que fosse uma questão do MacBook. E depois eu cheguei a arrepender, falar, não, eu devia ter comprado um Sony, alguma coisa assim, um HP, porque... Entendi. Ele Mas pensa nessa opção aí, de fazer esse upgrade, que é tirar o HD, colocar no lugar da unidade CD e DVD. No lugar do HD, você compra um SSD, pode ser de 128 GB, que aí a inicialização vai melhorar bastante. Obrigada. Continuando aqui, pessoal. Aqui, ó, e assim, ele fala exatamente disso, ó. O topo da pirâmide, maior frequência, né? Maior custo, menos capacidade. A frequência que é menor, o clock é menor, o custo é mais barato e a capacidade é maior, né? Então, a base da pirâmide, você tem lá o HD que está lá, né? Aí você tem um clock mais baixo, o custo mais baixo, comparado com bytes, né? Claro. E capacidade maior de armazenamento. Isso que ele quer dizer aqui a respeito. Aqui ele fala de memória ROM. Eu vou deixar a memória ROM um pouquinho mais para frente, quando eu mostrar SSD. Porque o SSD, ele usa essa memória aqui, ó, EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ele usa essa memória, é um tipo de ROM. E aí, quando eu estiver explicando ele, eu uso SSDs, que é lá na memória secundária, e eu volto aqui e explico a memória ROM para vocês. Vamos para a memória RAM, que é a nossa memória principal, né? É uma memória de acesso aleatório que permite o acesso direto a qualquer um de seus endereços,
sem a necessidade de percorrer outros endereços para chegar até ele, possibilitando maior agilidade. Seu chip é formado por um grande número de células idênticas, organizadas na forma de linhas e colunas. Beleza, faço a descrição da memória RAM aí como um todo, né? Quando um dado precisa ser carregado, primeiramente ele é lido do disco rígido, a gente já falou sobre isso, né? Ou qualquer outra mídia de armazenamento, SSD, por exemplo, e transferido para a memória RAM, para então poder ser executado pelo processador. O processador acessa a memória RAM, busca instruções. Isso já foi falado. A memória RAM oferece tempos de acesso mais baixos que o disco rígido. Também já falei isso. Assim como taxas de transferências mais altas. Porém, ela é uma memória volátil, possuindo a desvantagem de perder os dados quando a alimentação elétrica é suspensa. Essa desvantagem, ela é relativa, porque, na verdade, é a forma de operação dela. Ela é uma memória dinâmica, em que os dados vão ser perdidos. Mas você sempre tem o dispositivo de armazenamento ali para te dar essa persistência dos dados, né? Então, sempre, eu estou fazendo aqui, editando um arquivo, de tempos em tempos eu tenho que salvar, porque se der uma pane elétrica aqui, o meu arquivo ele vai ser corrompido, né? Eu vou perder as informações. E os sistemas operacionais, os aplicativos, por exemplo, o Word, Excel, todos eles fazem um backupzinho de tempos em tempo, né, de segurança. Se por acaso isso acontecer, se der uma pane de energia, na hora que você ligar o computador de novo, ele vai falar assim, você quer restaurar a versão do seu arquivo? Então, assim, na prática, muitas vezes você não perde essas informações. Então, esse problema que ele está levantando dela ser volátil, ela é volátil quando ela ser rápida, o acesso a ela ser rápido. Então, isso não, é uma coisa compensa a outra. Então, eu não vejo isso como um problema. No acesso às informações armazenadas na memória RAM, alguns elementos desempenham papéis específicos. A CPU, que é o processador, centraliza todos os processos que ocorrem na máquina, e você tem um outro componente, que é o controlador de memória, que está lá dentro da CPU. Ele é responsável pela comunicação entre a CPU e a memória RAM. E você tem um barramento que faz essa comunicação. O barramento de memória conecta o controlador de memória, que é um chipzinho, dentro da CPU com a memória RAM, né? Aqui ele mostra um exemplo, né, de uma placa, vou dar um zoom nela aqui, não dá para ver o texto não, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Esse controlador de memória hoje, e nessa placa especificamente, ele é externo à CPU, que é essa ponte norte aqui, tá? Nos computadores atuais, esse controlador de memória, ele é embutido na CPU, tá? Ele faz parte da CPU. Em computadores antigos, você tinha esse chipset específico para poder fazer a comunicação da CPU com os módulos de memória aqui, com os DIMMs, que a gente chama, né? Mas hoje eles são integrados, o controlador de memória é integrado à CPU. O módulo de memória RAM, o chip da memória RAM mais utilizado é o DRAM, Dynamic RAM, onde eu vou explicar isso aqui para vocês em um vídeo que eu vou passar para vocês hoje ainda, tá? Onde cada bit é formado pelo conjunto de um transistor e um capacitor. Dentro da memória RAM, o que você tem é isso. Você tem capacitores que armazenam os bits, né? Se tem tensão elétrica naquele capacitor, é o bit 1. Se não tem, é o bit 0. É isso. Capacitor é um componente eletrônico que armazena uma cargazinha lá dentro de eletricidade. É isso. Memória RAM tem bilhões desses capacitores. César, como que isso acontece? Isso é a grande mágica. E é aí que eu vejo que a computação é muito além de 300 outras áreas. Vou dar um exemplo para vocês. Um carro, ele tem lá dentro um motor. Beleza, o motor é o coração do carro, né? Qualquer mecânico, não. Um mecânico capacitado hoje, ele consegue pegar um motor, desmontar um motor inteiro e fazer a retífica desse motor. Um mecânico consegue fazer isso.
né? Você vê, tem retificadoras aí para todo lado, principalmente motores a diesel, né? Que tem uma durabilidade grande. Roda lá 1 milhão de quilômetros, 800 mil quilômetros. Então, a retífica é algo comum que o ser humano domina, faz e etc. Beleza. Agora, vamos fazer uma comparação com o computador. Computador, quem que é o coração do computador? O processador. Beleza, o processador deu problema. Quem vai abrir e resolver o problema no transistor de número 1 bilhão e 600 milhões e 300 mil? Porque dentro de um processador, você tem 150 bilhões de transistores, né? E aí, nesse sentido, eu vou passar um vídeo complementar para vocês, que é um experimento que foi feito num laboratório, em que você pega um processador, abre ele e pega um microscópio eletrônico e vai dando zoom, dando zoom, dando zoom, até chegar naquela tecnologia de fabricação lá de 14 nanômetros. Só para você ter uma ideia, um transistor de um processador, ele se compara ao tamanho do coronavírus. Um transistor é do tamanho de um coronavírus. Pra você ter uma ideia. E tem uns estudos que falam que um coronavírus é 500 nanômetros. Tem algumas variações dele, que é 500 nanômetros. E um transistor é na casa de 14 nanômetros, né? Então, ele é menor do que o tamanho de um vírus. Então, como que o ser humano consegue fazer algo, né, que liga e desliga, que é o transistor, a função do transistor é deixar passar corrente ou não, na casa de 14 nanômetros do tamanho de um vírus? É muito distante, por exemplo, de um carro com seu motor, fazendo essa analogia, né? Motor é algo tangível, palpável, que você encosta, você abre o motor lá, arranca cabeçote, troca não sei o que. O processador não, é só a Intel que conhece, é só a NVIDIA que conhece, é só a AMD que conhece, é só a Qualcomm que conhece, né? Então a gente fica, um negócio muito avançado, muito fora da nossa realidade. A gente hoje utiliza, assim, fala, não, mas como é que o ser humano... Eu nem sei como é que é o processo de imprimir um transistor numa placa de silício, né? De uma pastilha de silício. Deve ser algo microscópico, mas algo genial. Como é que o ser humano cria um equipamento que faz algo desse tipo, né? É assim, impressionante, gente. A evolução desses componentes eletrônicos, do transistor, é algo inexplicável. E tudo isso aconteceu, né, nos Estados Unidos. Querendo ou não, foi lá. E é de lá essas empresas. Todas elas que eu falei é de lá, né? Estava me perguntando agora, como que foi fabricado? Deve ter algum vídeo aí no YouTube, eu vou assistir. Depois vocês dão uma procurada nisso, é bem interessante. Eu vou depois pôr no negócio complementar esse vídeo do microscópio eletrônico, dando zoom, dando zoom, dando zoom, até chegar, né, na casa ali dos nanômetros, que é onde estão os transistores, né? Então, é muito... No nosso trabalho sobre a Qualcomm, a gente viu que o processador dela agora, o último, ele tem 5 nanômetros. Olha para você ver, 5 nanômetros, né? Só para você ter uma ideia, 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 12 metros. Isso é bilhão de metros. Assim, você pega 1 metro e dividir por bilhão. Desculpa, por trilhão. É 12, né? Por trilhão. Então, você pega 1 metro e dividir em 1 trilhão de partes. É isso que é o tamanho de um transistor, só para você ter uma noção. Aqui, ó, quando o capacitor... Vamos lá, o transistor controla a passagem de corrente elétrica, como se fosse um liga e desliga, né? Enquanto o capacitor... Só que ele liga e desliga, não é alguém manualmente que vai lá, não. A eletricidade liga ele e a eletricidade desliga ele, tá? O transistor, ele é isso. Com a eletricidade que entra num desses caninhos aqui dele, ó,
você deixa passar corrente elétrica. Se você tira a eletricidade, aí não passa corrente elétrica. A própria eletricidade liga e desliga, né? Isso que é o transistor. O transistor tem essa é a função dele, é muito simples. Mas com conjunto de transistores, você faz circuitos integrados inteligentíssimos, que você vai colocando eles junto, né? E aí você vai colocando sua lógica ali, e essa lógica ali faz tudo acontecer. O transistor controla a passagem de corrente elétrica, enquanto o capacitor armazena por um curto período. Quando o capacitor contém pulso elétrico, né, tensão elétrica lá dentro dele, temos o bit 1. E quando ele está descarregado, temos o bit 0. Gente, isso é interessante aí vocês saberem. Memória RAM é um conjunto de capacitores, tá? Os capacitores conservam o pulso elétrico por apenas uma fração de segundo. Só que as memórias foram evoluindo, tá? Tanto a RAM quanto as outras foram evoluindo. Isso acaba gerando um problema que é a perda de dados armazenados nele. Imagine que um programa é carregado na memória e logo em seguida é descarregado. Para evitar que ocorra essa situação, a placa-mãe possui um circuito de refresh, que é responsável por regravar o conteúdo da memória várias vezes. Você tem um circuito lá que recarrega, passa uma corrente elétrica e recarrega esses capacitores de 64 em 64 milissegundos. Essa é a tecnologia da memória RAM. O processo de refresh faz com que aumente o consumo de energia, que também é transformado em calor, e também torna o acesso à memória mais lento, pois o refresh acaba demorando alguns ciclos de clock. A solução encontrada para contornar o problema foi essa DRAM aí, da DRAM foi substituído pelo chip de memória SRAM aqui. Esses chips a gente vai ver nesse vídeo que eu vou passar essas diferenças, tá? Eu vou passar o vídeo agora até chegar nessa SRAM aqui e também nas DDRs. Vou passar o vídeo que ele vai ilustrar melhor do que esse parágrafo aqui, esses dois parágrafozinhos aqui, tá? Aí, para isso, eu vou ter que compartilhar só uma guia aqui. Então, eu ter que parar o compartilhamento para poder passar o vídeo. O vídeo está em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês, tá? Tem uma legenda que dá para a gente fazer a tradução aqui. Deixa eu compartilhar aqui uma guia com vocês para eu passar o vídeo sobre memória RAM, né? Que é o que eu vou passar agora. Sobre essa evolução da memória RAM, na verdade. Deixa eu pôr no YouTube aqui. Deixa eu pegar o link do vídeo. Deixa eu deixar dele aqui já no jeito. Vamos lá. Só um minutinho. Peguei o link. Eu vou colocar esse vídeo também para vocês assistirem depois com calma, tá? Bom, então essa aqui é a arquitetura da aplicação que a gente vai colocar para rodar na nuvem e deixar ela... Esse é porque tá propaganda, tá? Desculpe. Deixa só um minutinho aqui, peraí. Vou colocar também meu fonezinho aqui para não atrapalhar. Vocês ouvem bem aí o vídeo? Hello everyone. In this video, we're going to talk about... Alguém responde, por favor. Sim, estamos ouvindo. Tá ok. Beleza. Sim. Então vamos lá, vamos começar o vídeo aqui, tá com legenda em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês, tá? Vai ser bem tranquilo aqui, não vai ter estresse não. Vamos lá. One of the most important parts of a computer, and we're going to be talking about primary memory or temporary storage. And this is called RAM. RAM stands for Random Access Memory. Ele está falando que RAM significa memória de acesso. Minha internet está muito ruim, mas está saindo um áudio sim. Está saindo um áudio?
Beleza, vou continuar aqui. Aí, ó, ele está falando que a RAM é armazenada na placa-mãe em módulos que são chamados de DIMM. Stored on the motherboard in modules that are called DIMMs. DIMM stands for Dual Inline Memory Module. A DIMM is a dual Ele está falando que DIMM significa Dual Inline Memory Module. inline module because it has two independent rows of these pins, one on Por que é dual? Porque ele tem duas linhas, né, de pinos independentes, um de cada lado. each side. A DIMM memory module has either 168, 184, 200, Aí ele fala das versões da memória RAM, né? Da memória RAM. Tem versões que tem 168 pinos, tem versões que tem 184, 240 ou 288 pinos. 240 or 288 pins. And then the DIMM is installed on the motherboard in the memory slots. Ele está falando que as memórias DIMM são instaladas nos slots da memória RAM, né? A motherboard can have a various number of memory slots. Está falando que tem memórias RAM que tem aí entre 2 e 4, né, slots. The average motherboard will have between 2 and 4 of them. In order for data or a program to run on a computer, it needs to be loaded into RAM first. Está falando que um programa, para ele ser executado, ele precisa ser carregado do disco rígido e colocado na memória RAM. So the data or program is first stored on the hard drive. Then from the hard drive, it's loaded into RAM. And once it's loaded into RAM, the CPU can now access Depois dele ser carregado na memória RAM, a CPU pode acessar os dados e executar o programa. the data or run the program. Now, a lot of times, if the memory is too low, it might not be able to hold all the data that the CPU needs. And when this happens, then some of the data has to be kept on the slower hard drive to compensate for the low memory. Aí ele está querendo dizer que é aquela questão de memória virtual, que é o seguinte, às vezes a memória ela é curta, ela é pequena, pela quantidade de dados que você está manipulando. Você está abrindo, sei lá, um arquivo de sei lá, aquele software de arquitetura como é que ele chama? Se eu esqueci o nome aqui, arquitetura e engenharia, AutoCAD. Isso, do CAD, um projeto do CAD gigante, né? Sei lá, projeto do CAD da BR-04, duplicação da BR-040 de Brasília ao Rio de Janeiro, né? Então tem esse projeto do CAD lá. Certamente você precisa de um computador com 36 GB de memória RAM para abrir, porque senão você vai ter que fazer memória virtual, e aí memória virtual vai ficar muito lento para você manipular esse arquivo do CAD, né? So instead of the data going from RAM to the CPU, it has to do extra work by going back to the hard drive. And when this happens, it slows down the computer. Aí tá falando, o computador fica lento. So to solve this problem, all you need to do is increase the amount of RAM on a E que você computer. tem que aumentar a And by quantidade de increasing memória. the memory, more data can be loaded into the faster RAM without the need of constantly accessing the slower hard drive. And the result is a faster performing Aumentou a memória, o meu computador desse exemplo hoje, que aumentando a memória dele, ele vai ficar mais rápido, né? Porque ele não vai precisar de usar o HD para fazer essa memória virtual. computer. So this is why a computer with more RAM performs faster than a computer with less RAM. RAM requires constant electrical power to store data, and if the power is turned off, then the data is erased. RAM Está falando que a memória é volátil e quando você não tem essa energia elétrica, os dados são perdidos. also comes in different types, such as dynamic RAM or DRAM. DRAM is memory that contains capacitors. E isso que eu acabei de falar lá
nos slides, na apostila, ele fala exatamente isso, que a DRAM, né, essa Dynamic RAM, ela é composta de capacitores, né? A capacitor is like a small bucket that stores electricity. Então, ele é um pequeno bucket, é uma cesta, né, que armazena eletricidade. And it's in these capacitors that holds the bit of information, such Ele segura, né, ele está falando que cada capacitor segura a informação do bit, que é o bit 0 ou o bit 1. Né? as a 1 or a 0, because that's how computers read data, which is ones or zeros. And because DRAM has capacitors, they have to be refreshed with electricity constantly, because capacitors Ele está falando que você tem que constantemente, né, recarregar esses capacitores, do not hold a charge for very long. que eles They não seguram carga por muito tempo. constantly leak. And this refreshing is where we get the name dynamic. The capacitors have to be dynamically refreshed often, otherwise Os capacitores têm que ser dinamicamente atualizados às vezes, né? they will forget the information that they're holding. Para não esquecerem a informação que eles carregam. Né? Another type of memory is called SDRAM, which stands for Um outro tipo de memória é a SDRAM, que é essa Synchronous Dynamic RAM. synchronous DRAM. And this type of memory is what is used today in RAM DIMMs. SDRAM Essas são usadas atualmente, né? A SDRAM. Aí ele está falando ó, que SDRAM também tem capacitores como a DRAM, mas eles also has Mas capacitors like DRAM, but the difference between SDRAM and DRAM is basically speed. Ele está falando que a diferença básica é em relação à velocidade. Engraçado, que aí agora eu até fiquei na dúvida, porque depois vocês vão ler na apostila lá, que na tecnologia SDRAM, né, que é a utilizada, ele não está falando em capacitores, tá? Mas lá ele fala em SRAM, né? Ele não fala em SDRAM. Mas o que é utilizado hoje é SDRAM, que é com esse Szinho aí de Synchron, né? Então, a DRAM evoluiu para SDRAM. Então, uma DDR4 é uma SDRAM, né? A memória RAM no meu computador é uma SDRAM, que ela tem esse Szinho aqui de síncrono, que essa atualização, né, ela acontece de forma mais rápida. The older DRAM technology operates asynchronously with the system clock, which basically means that Ele está falando exatamente isso, que a DRAM é assíncrona com o clock do sistema. Já a SDRAM, ela é síncrona, né? Então você ganha velocidade em relação a isso. it runs slower than the system clock because its signals are not coordinated with it. But SDRAM runs in sync with the system clock. Aí ele fala que SDRAM ele executa de forma síncrona com o clock do sistema, né? Ela é mais rápida. Which is why it is faster than DRAM. All the signals are tied to the system clock for a better controlled timing. So as stated before, Só finaliza falando que todo sinal que é controlado pelo clock do sistema acaba sendo mais rápido, porque tudo está sincronizado com o clock, então tudo funciona no clock do sistema. RAM is stored on the motherboard in modules that are called DIMMs, and these DIMMs come in different memory sizes. Today, they range anywhere from 128 megabytes to 32 gigabytes per DIMM. Ele está falando que você tem esses DIMMs, né, e eles variam de 128 megabytes, já não se acha mais, né, esse tanto só de memória para comprar. Uma memória de 128 megabytes é muito pouca. O que hoje você vai achar é de 4 gigabytes, né? E no tempo desse vídeo aqui, o limite máximo era 32 gigabytes. SDRAM is also rated at different speeds, but before we talk about the speed of RAM, we need to define some things first. Now, the term 64 or 32-bit data path
refers to the number of bits of data that are transferred at a time, or in one clock cycle. The more bits that are transferred in one clock cycle, then the faster the computer will be. Now, DIMMs have a 64-bit data path, which means that they can transfer 64 bits of data at a time. Now, prior to DIMMs, there was an older RAM module called a SIM, and SIMs had a 32-bit data path, which means they can transfer data. O que ele está querendo dizer aqui, vou explicar, deixei passar um pouco, porque é muita coisa, é que antes você tinha as memórias como sendo SIM. Nessas memórias SIM, você tinha uma transferência de 32 bits por vez. Com a evolução dessa tecnologia, foi criado os DIMMs, e o DIMM transfere 64 bits por vez. At 32 bits at a time. So that's why DIMMs are faster than SIMs. Aí, ó, por isso que os DIMMs são mais rápidos do que os SIMs, porque eles transferem 2 vezes a quantidade de dados por ciclo. Because they can transfer twice the amount of data per clock cycle. Because DIMMs transfer 64 bits of data at a time compared to SIMs, which transfer 30. Então, comparado com SIMs, os DIMMs transferem 64 bits, né? E os SIMs transferem 32 bits. 32 bits of data at a time. Now, a single bit, or 1 bit of data, is the smallest form of data that the computer reads. Because in the computing world, a computer only understands ones and zeros, which is represented by a single bit of data. Now, there is also the term byte, and 8 bits is equal to 1 byte. So if a memory DIMM is rated to have a 64-bit data path, then that means that it has an 8-byte wide data path, or bus, because 64 divided by 8 equals 8. O que ele está querendo dizer aqui, que numa transferência você consegue transferir 8 bytes, 64 bits, você tem 8 bytes. Bytes, só para entender o que eu quero passar, uma célula de memória, ela armazena, não é bits, ela armazena 8 bits. Por isso é que criou-se os bytes. Tá? Os bytes é nesse sentido aí. As células de memória RAM, lá, as informações para eu acessar a memória RAM, elas são em bytes. Eu não acesso ela só 1 bit por vez. Eu acesso 8 bits por vez. Essa aqui é a ideia. Então, eu acesso 1 byte por vez. É assim que funciona a memória RAM. O que ele está querendo dizer aqui, que na transferência de dados de 60, como eu transfiro 64 bits por ciclo de clock, equivale eu transferir 8 bytes. É isso que ele quer dizer aqui. SDRAM is rated at different speeds. For example, a stick of old SDRAM way back in the late 1990s could be labeled PC100. The 100 equals the maximum speed at which it operates, which is 100 megahertz. And since SDRAM only comes in 64-bit modules, as we discussed earlier, it has an 8-byte wide bus, because 64 divided by 8 equals 8. So to figure out the total bandwidth of PC100, you multiply 100 megahertz times 8 bytes, which equals 800 megabytes per second. So the total bandwidth of PC100 equals 800 megabytes per second. O que ele está falando aqui, que nessa SDRAM, nessas versões mais antigas, elas chamavam PC100, o 100 significava 100 MHz, que era o clock dela, a velocidade de operação. Como o barramento ele era de 8 bytes e você tinha aqui 100 MHz, né? Então você transferia 800 megabytes por segundo. Uma conta simples que era feita na época para você calcular a largura de banda da memória RAM.
pegar o clock e multiplicar pela quantidade de bytes que ela transfere por ciclo de clock. Esse PC aqui que vinha nas memórias RAM significa peak capacity, que é a capacidade de pico. Isso é numa situação que ela está no pico, né? Em que você tem um clock em 100 MHz e etc. Então, PC significa capacidade de pico. So in other words, PC100 RAM can transfer data at a maximum rate of 800 megabytes per second. So an SDRAM module labeled PC133, you multiply 133 by 8, which equals 1066. Ele está mostrando um outro exemplo em que se o clock for 133 MHz, eu transfiro 8 bytes por ciclo, então basta multiplicar 133 por 8 bytes, que eu vou chegar num clock de 1000, numa taxa de transferência ou largura de banda, né, de 1066 megabytes por segundo. Isso na memória RAM PC 133. So the total bandwidth for PC133 equals 1066 megabytes per second. Now technically 133 times 8 actually equals 1064, but 1066 is accurate because the actual clock speed is 133.3333 times 8, which is rounded off to 1066. Está sendo preciosista. Another type of memory was called RDRAM, which was developed by Rambus Inc. And they developed the RIM, which stands Essa for memória eu não Rambus vou nem Inline. falar dela, porque essa memória não é mais utilizada. Foi uma versão que teve de uma memória, que é essa Rambus Inline Memory Module. E ela não pegou, essa memória não pegou, não foi utilizada. Então, vou passar aqui um pouquinho para frente. E vou nas DDRs. Aqui, ó. Esse aqui é o que interessa para nós. Technology increased and processor and bus speeds have gotten faster. A new RAM technology was developed. Aí foi desenvolvido uma nova tipo de RAM, que é a atual, que a gente usa hoje, chamado DDR. To keep up with the faster speeds of computers. This newer technology was called DDR, which stands for double data rate. And that's basically what DDR does. It sends double the amount of data in each clock cycle compared to non-DDR. Non-DDR, or single data rate RAM, uses only the rising edge of a clock signal to transfer data. But DDR uses both the rising and falling edges of a clock signal to send data. O que ele está querendo dizer aqui? Que a tecnologia DDR, ela dobrou a taxa de transmissão de dados, que antes era de 64 e passou a ser 128 bits. Por quê? Porque passou-se a transferir dados na subida do clock e na descida do clock. Então, eu leio dados da memória RAM na subida do clock e escrevo dados na memória RAM na descida do clock. É assim que é feito hoje. Por isso que as DDRs, elas são o dobro de transferência de dados. Isso é uma regra, César? Na subida ou descida? Ou não, é uma regra. Na subida do clock, lê-se dados da memória RAM e o que você tiver que escrever, né, você escreve na descida do clock. É uma regra. É assim que as memórias funcionam, né? Então, a DDR, ela dobrou essa taxa de transferência. Antes você transferia 64 bits, agora você transfere 128 bits. Antes você transferia 8 bytes, né? E agora você transfere 16 bytes por ciclo de clock. Which gives DDR the ability to send twice the amount of data. So here is another illustration comparing the difference between DDR and non-DDR. So even though the system clock is pulsating at the same speed for both RAM modules, the O que ele está só ilustrando que
aqui tem 2 flashes e aqui 1, né? Então DDR RAM module can dobro. send twice the amount of data since it takes advantage of both the rising and falling edges of the clock signal. So even if we speed the clock up and make it go faster, the DDR RAM will still send twice the amount of data compared to the non-DDR RAM. Ele tá só DDR is also labeled Ele só estava differently than ilustrando ali. non-DDR RAM. DDR RAM may include both the clock speed and the total bandwidth in its name. So instead of just including the clock speed in its name, like Aqui, ó, o que que aconteceu? Uma DDR333, né? Eu tenho que multiplicar o clock por 16, né? Então, na hora que eu multiplico 333 por 16, aí eu chego... Peraí, deixa eu ver. Só um minutinho aqui. Peraí, deixa só ele continuar aqui. PC 133, where 133 equals the clock speed, DDR includes the total bandwidth also. So for example, a DDR DIMM labeled DDR333 PC2700, the 333 is the clock speed, and the 2700 is the actual total bandwidth. So 333 megahertz times 8 bytes equals 2700 megabytes per second, which is where we get the name PC2700. É, que ele fez da mesma forma, né? Ele multiplicou aqui o clock por 8 bytes. Não mudou aqui o processo não, tá? A new technology that has succeeded DDR is DDR2. DDR2 is faster than DDR because it allows for higher bus speeds and effectively send twice the amount of data than DDR. And it also uses less power than DDR. A DDR2 DIMM has 240 pins compared to DDR, which has 184 pins. DDR2 is labeled just like DDR, but with a small difference. For example, a DDR2 DIMM could be labeled DDR2 800 PC2. Aqui é o mesmo processo, basta você multiplicar por 8, tá? Eu me confundi ali multiplicando por 16. Ele não considera por 16, não. Ele continua considerando 8, tá? Eu tinha falado que considerava 16, mas ele continua, para calcular a taxa de transferência, ele continua pegando o clock de 800 MHz e multiplicando por 8. 6400. And the difference is the 2 right after the DDR and the 2 right. A diferença aqui que ele está colocando é que com a DDR2 você conseguiu aumentar o clock. Antes era 333, agora passou a ser 800. E aí ele colocou um novo nome, né, que é o DDR2, e aí passou a ser PC2 e não mais PC igual foi apresentado. After the PC. So this is how you can identify DDR2 memory by using its label. And right after DDR2 is DDR3. DDR3 is twice as fast as DDR2. Está falando que a DDR3 é 2 vezes mais rápido que a DDR2, então aumentou mais o clock. And it also uses less power than DDR2. And just like DDR2, DDR3 also has 240 pins, but the notches in the DIMMs are in different places. Está falando que a DDR3 também tem 240 pinos, como o DDR2, porém o dentezinho aqui, né, é um lugar diferente. O DDR3 um pouco mais para a direita, e o DDR2 um pouco mais para a direita, e o DDR3 um pouco mais para a esquerda. Então o número de pinos é igual. So you can't put a DDR3 DIMM
in a RAM slot made for Então, você não pode colocar o DIN DDR3 no slot DDR2. DDR2. In fact, motherboards are made to support a certain type of memory. So you can't mix DDR1, 2, 3, or 4 on the same motherboard. Ele está falando que você não pode fazer esse câmbio, né? Cambiar DDR, DDR2 ou DDR4. Sua placa é diferente. An example of DDR3 would be DDR3 1600, PC3 12800. Basta você multiplicar por 12 para você ter essa outra nomenclatura, por 8 para você ter essa outra nomenclatura. Veja só, a DDR3 é 1600 MHz. Eu peguei esse número aqui e multipliquei por 8, eu vou ter 8 bytes, né? 1600 MHz, eu vou chegar num clock de 12.800 megabytes por segundo. And the fourth generation of DDR-SD A quarta geração, né, que é a que tá, ele vai passar uma propagandazinha aí, eu imagino. Vamos voltar aqui. is DDR4. DDR4 DIMMs have 288 pins, and like its predecessors, it also uses less power than the previous generation of DDR. Usa menos energia e você pode chegar a um clock maior. Aqui no exemplo apresentado, 4.266 MHz, chegando a uma taxa de transferência de 34.100 megabytes por segundo. DDR4 also offers a higher range of speed than DDR3, such as DDR4 Está falando que ele tem mais pinos e que a velocidade ela é maior, né? 4266, PC4 30. Aí, ó, você pode chegar a essa capacidade de pico, né, que é esse PC, a 34.100 megabytes por segundo. 34100, which has an incredible maximum bandwidth of 34,100 megabytes per second. Aí, ó, 34.100 megabytes por segundo de taxa de transferência. Basta você multiplicar o clock dela pela capacidade de transferência, né? Now, sometimes there are circumstances where memory data corruption cannot be tolerated. For example, in servers. Servers are meant to be up and running. Estou falando que em determinadas circunstâncias você não pode ter um problema de memória, né, de corrompimento, né? Esse corruption seria corrompimento da Running memória. at all times. And some servers cannot afford being offline for any reason, such as servers that control financial data, emergency medical data, or government data. These servers cannot go down for any reason. Ele está falando que um servidor ele não pode desligar por qualquer razão, né? Você não pode desligar um servidor. Então, se você tiver algum problema na memória, você trocar esse módulo de memória é algo trabalhoso pensando em um servidor. And that's why some RAM modules have ECC, which Aí é que entra esse código de correção de erro, né, que é esse ECC, que algumas memórias têm. Eu mostrei para vocês que o meu computador especificamente, a minha memória não tinha, porque a minha memória ela é uma memória voltada para desktop, para computador de uso geral, ela não é voltada para servidores. stands for Error Correcting Code. And what ECC does is that it detects if the data was correctly processed by the memory module and makes a correction if it needs to. You can tell if a RAM module has ECC by counting the number of memory chips on the module. In a standard non-ECC DIMM, it will have 8 memory chips. Ele está falando que um módulo de memória com essa tecnologia ECC, né, que é essa de correção de erros, ele vai ter 9 chips, né, e um que não tem, vai ter aqui um ausente no meio que não tem, né? Então, esse módulo extra, ele tem essa tecnologia, né?
But in an ECC memory module, it will have 9 memory Então você chips. tem Now, 9 most RAM chips. modules today are non-ECC, and this is because of the advance in technology that has minimized memory errors and has made non-ECC RAM more stable. But Aí, ó, um computador que utiliza a memória RAM SCC, né? Isso é aquela questão também que envolve a transmissão, aquele algoritmo de transmissão? Essa tecnologia SCC, ela faz uma validação dos bits, sabe? Ela se assemelha àquela tecnologia checksum de transmissão, sim. Porque é uma validação dos bits e se precisar de corrigir, ela corrige. Isso evita, né, que quando você tem um bit errado, isso pode provocar um acesso indevido de memória. Por exemplo, você tem um bit que indica um endereço de memória que você, né, um endereço de memória qualquer, e aí, por algum motivo, esse bit veio errado, ou um conjunto de bits veio errado, e aí o que acontece? O computador trava, para de funcionar, né? Para nós, usuários mortais, nós vamos lá e reiniciamos. Agora, num servidor, o servidor não pode desligar. Então, um servidor tem que ter, obrigatoriamente, memória RAM com ECC, com esse Error Correcting Code, né? Tem que ter obrigatoriamente, porque senão pode ser que em algum momento a memória falhe, né? E isso tem a ver também, então, assim, a fabricante de memória. Quais são os fabricantes de memória, né? Hoje, principalmente no nosso país, ele é invadido por empresas, né? Por exemplo, vou citar a China aqui, que a gente sabe, mas por fabricantes de chips chineses, que a gente sabe que nem sempre segue os padrões de qualidade, né? Então, às vezes você vai comprar um módulo de memória que não é de um fabricante conhecido, né? Por exemplo, os fabricantes conhecidos, quais são? Corsair, Kingston, qual outra aqui, fabricante de memória? HyperX, são fabricantes de memória que são mais caros, né? Mas aí você vai comprar um chip que não é ECC, beleza, o meu não é, tudo bem. Mas sem garantia nenhuma, pode ser que o meu computador pare e comece a parar de funcionar. Por quê? Porque o chip de memória está com problema, né? A memória RAM do computador tem uma parte dela que na hora que vai armazenar lá, os bits trocam de valores. Era para ser 0, passa a ser 1. Né? Isso pode acontecer. E aqui ele finaliza o vídeo, pessoal. as stated before, ECC memory is mostly used in servers. Ele está só falando que a memória ECC é comumente utilizada em servidores, né? Because servers need to be up and running at all times, and using ECC memory is just an extra precaution to guard against any memory errors. É uma precaução com erros de memória, se você usar essa tecnologia ECC. É isso, aí já acabou o vídeo e vai para outros vídeos. Esse canal é muito bom, viu? Esse PowerCert aí, ó. Ele ilustra bem e ele tem essa legenda que dá para a gente entender essa linguagem técnica. Eu vou colocar aí esse link para vocês, tá? Disponível. Mas de memória RAM, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês aí na nossa aula de hoje, tá? Vou interromper a gravação aqui, vou ficar à disposição para tirar dúvidas de vocês. Professor? Pode falar. Teria como você explicar para... eu fiquei com dúvida na hora de fazer os exercícios, naquela parte que trabalha com as letras. Tem lá que você tem que escrever números iguais, né? Se você entrar com 2 valores, comparar... Beleza, boa ideia. Esse eu não consegui fazer. Não, vou tirar aqui, beleza. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vamos pegar aqui, ó. Tem uma instrução no conjunto de instruções, vocês devem estar visualizando aí, só um minutinho. Ó, tem uma instrução aqui no conjunto de instruções
que é essa aqui, ó. DB aqui, ó. Tá vendo? Essa DB, ela é uma instrução que coloca letras, que você pode utilizar para armazenar as letras, tá? Então, você pode utilizar essa instrução DB. De que forma? Aqui, na própria, quando você carrega aqui, ele tem um exemplo, ó. Vou colocar meu nome numa área de memória aqui do computador, por exemplo, né? César Couto. Vou colocar sem acento para facilitar aqui, ó. E eu identifico como sendo César, né? Beleza. Aí, ó, veja só. Na hora que eu faço esse código aqui, ó, DB César, beleza. Deixa eu só tirar aqui, deixa eu só fazer aqui, vou simplificar o uso. Porque aqui ele coloca esses comentários, né? Vou simplificar aqui o uso, beleza, beleza, beleza. Aqui, beleza. Aí, aqui, ó. Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá, beleza, beleza. Deixa eu só mostrar como é que eu vou mostrar isso aqui na tela e eu explico. Certo. 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 Beleza. Vou fazer aqui rapidinho, que aí depois para explicar fica mais fácil. Isso. Tranquilo, beleza. Isso, deixa eu só testar aqui. Beleza. Ó, na hora que eu faço isso aqui, deixa eu ver se agora deu, peraí. Não, tá, peraí. Deixa eu só ver aqui na... O que eu errei aqui nesse código. Tá. Certo. Deixa eu só copiar esse código aqui. Ah, entendi. Tá certo. Fiz errado aqui, ó. Vamos repetir o processo aqui. Esse JMP é um jump. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir para o início. E início, para mim, é aqui, ó. Então, eu vou dar um jump e vou lá para início. E início, para mim, é aqui.
Deixa eu ver se vai funcionar agora. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar esse código. Tirar esse código aqui. Beleza. Isso, aqui, ó. Beleza, tá aqui, tá certinho. Agora deu certo. Primeira coisa que eu fiz é isso. Eu movi, na hora que a primeira instrução que eu executei foi essa, jump, e ele foi para o início. Então, esse DB e esse DB0 aqui, ó, ele colocou ele na memória para mim, ó. Esse número aqui, ó, 15, 72, 101 e tal, até esse 0 aqui, ó, são essas letras aqui na memória RAM. Ele colocou o H é o 15, o 72 é o E, o 101, não. Como é que chama aquela tabela que faz isso? Ele converteu, o DB faz isso. O comando DB, ele faz essa conversão, né? Ele coloca esses caracteres. Então, você vai precisar de colocar os caracteres que você quiser na memória. Aí aqui eu vou colocar outro conjunto, vou colocar meu nome, né? Aí, beleza, eu faço isso aqui, coloquei o meu nome na memória. Então, na hora que eu der um assembly aqui, ó, vamos lá. Na hora que eu der um assembly, o meu nome está aqui na memória. Ó, e finaliza aqui nesse 0. Ele está nessa posição toda aqui da memória, esse texto aqui, beleza. Fazendo assim, então, C, na hora que eu mando para a tela, que é o 232, o C, olha o que vai aparecer na tela. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Oi, beleza. Não, mostrou C, não executou, por quê? Ele não mostrou não, peraí, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Ah, eu fiz errado aqui, ó. Eu tenho que fazer assim, ó, o endereço de C. Fiz errado. Aí vamos lá. Não, ele não aceita. Ele não aceita essa instrução, né? Ah, então eu tenho que mudar aqui, ó. Eu tenho que fazer é chatinho esse aqui, hein? Eu tenho que fazer, vou colocar no D, o 232, aí ele vai aceitar. 232, eu coloco no D. Aí agora eu vou mover, beleza, eu vou fazer da mesma forma que ele fez aqui, ó. Para o endereço de D, agora acho que ele aceita. O que está em C. Não está faltando esse estranho? Não tem, não, tá. Ponto e vírgula nem precisa aqui, não. Quer ver, ó? Acho que agora vai dar. Isso. Por que não deu? Ah, tá. Fiz errado. Vou ter que usar todos os registradores, não é tão simples, não. Aqui, ó. Move para o endereço de C. Aí ele aceita. É isso mesmo. Isso, garoto. E aqui A. Vamos ver se agora vai dar. No trabalheiro vai imprimir uma letra, né? Aê, agora eu consegui. Eu consegui imprimir aqui, eu sei. Vou explicar com calma, tá? Deixa eu ver aqui se ele faz isso aqui. Por que ele fez isso? Beleza. Tudo que você vai precisar de escrever, você vai colocar aqui, ó. Por exemplo, eu quero escrever aprovado na tela. Como é que eu vou fazer? Né? Eu vou escrever aprovado e vou colocar aqui dentro, chamar aqui de A minúsculo. Vai ficar mais simples aqui. Não, eu vou colocar outro nome aqui para ficar mais simples. Pode deixar esse nome que estava mesmo, hello. Então, eu quero escrever aprovado. Aí eu vou colocar DB aprovado. Aí, o que eu vou fazer? Será que eu preciso desse código aqui de início? Deixa eu só ver se eu preciso, para ficar mais simples ainda. Deixa eu ver se ele já vai para lá.
Ele não aceita, eu tenho que fazer esse código aqui de início, tá? Eu tenho que fazer esse jump aqui para ir para outro lugar que não é esse. Senão ele vai executar esse cara aqui. Então, eu tenho que vir aqui, beleza, né? E fazer pular essas duas instruções. Eu não posso executá-las. Né? Beleza, agora eu pulei, aí ele aceita. Por quê? Porque o DB, eu só posso acessar ele via outra instrução. Eu não posso acessar ele diretamente. Ele é chato mesmo. Aí eu faço isso aqui, move hello para C, beleza, ó. C agora está valendo o quê? 2. O que é 2? 2, 0, 1, o 65. O que é o 65? É o A, ó. O Azinho aqui, ó. Beleza. Aí, então, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu pego o endereço de C e jogo dentro de A. Então, o C tá valendo, o A agora está valendo 65, que é o caractere tabela ASCII A. Aí eu pego esse 65, que está em A. Aqui eu não preciso desse D aqui, não. Eu posso diminuir. Aqui eu já posso colocar o 232. Quer ver que dá? Aí, ó, beleza. Aí eu pego o A, que vale 65, e jogo para 232, que é a saída. Pronto, o A maiúsculo foi lá. Aí eu quero escrever o P agora. Como é que eu faço? Eu vou incrementar o C, que é aumentar o endereço de C. Então, o C vai passar a valer 3. Né? Então, eu vou incrementar o C. Vou pegar, jogar para dentro de A. E depois vou jogar o A para 233. Agora eu vou imprimir, ó. Imprimir o A, ó. E agora eu vou incrementar o C, ele vai para a posição de memória 3. Vou pegar o que está em C e jogar para dentro de A e vou imprimir o P lá, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? De novo esse processo. Então, o código para imprimir aprovado, ele é esse código aqui, ó. Aqui 5. E tem que repetir esse código aqui. Esse é para imprimir o aprovado. Chato, né? 6. Então, fica a dica aí, ó. Vocês raciocinarem. Esse aqui é para imprimir o aprovado. 7. Vamos ver até onde eu preciso aqui. Vamos lá. Ó, P, R, O, V, A, aprovado. Falta mais 2. Aprovado. Até o 8, né? Ó, esse é para imprimir aprovado, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Esse é o código para imprimir aprovado. Ó, 237, peraí, 238, 39 e 238. Então, esse código aqui, ó, serve para imprimir o aprovado. Vamos lá, vamos executar ele aqui passo a passo. Opa. Mais um. E mais um. Pronto. Esse código todo aqui imprime aprovado. É claro que eu consigo fazer isso com jump, mas essa é a forma mais simples. Eu não quero complicar, não. Mas esse código aqui imprime aprovado na tela. Então, você vai pegar duas notas e ver qual que é maior. Não tem uma questão assim? Isso, né? Exatamente. Então, você vai gastar aquele código todo ali para imprimir aprovado. Uhum. Né? Agora, eu posso fazer... Eu vou melhorar esse código, né? Vou fazer com jump agora. Então, é assim que imprime. Se você quiser imprimir aprovado, se quiser imprimir reprovado, basta fazer o mesmo código, só que aqui colocar reprovado. Né? Aí, no caso, se eu quiser jogar o reprovado junto com o aprovado lá em cima, eu posso? Por exemplo, pode. Você criou hello reprovado. Eu posso criar assim, hello 2 aprovado? DB
aprovar? Pode. Aí você pode fazer isso mesmo aqui, ó. Boa ideia. Aí eu Isso. coloco aqui, né? Beleza. Aí, só que aí você vai usar aqui, ó. Vamos colocar aprovado e reprovado, certo? Uhum. Aí você vai usar aqui o D agora, tá? O C para aprovar, né? Aqui, ó. Você vai usar o D. Nós não estamos usando o D, né? Aí pode ser Sim. o Hello 2, né? Beleza? Que aí o D Beleza. armazena ele, né? Então aqui eu vou imprimir aprovado. Se eu quiser imprimir o reprovado, eu coloco. Eu tenho que, ao invés de incrementar, julgar C em A e depois julgar A no 232, eu tenho que julgar o D em A e depois o A em 232, entendeu? Aham. E tem que incrementar o D, né? O D, aí eu incremento o D, exatamente, entendeu mesmo? É isso mesmo. Entendi. E aí, no caso, só para finalizar, professor, esse simulador a gente não entra com dados no teclado, não, né? Por exemplo, lá está falando assim, eu tenho que fornecer 2 números. Aí seria eu mesmo que vou fixar esses 2 números na hora de eu fazer. Eu não tenho como. Podia mesmo, né? Mas ele não tem essa funcionalidade da gente ler uma instrução do teclado e colocar na memória, né? Porque Então, eu não preciso se preocupar com isso para esse trabalho. não precisa. Aí quando eu coloco lá 2 números quaisquer, você pode escolher os números. Ah, então tá. E já definir fixo em algum registrador ou alguma área de memória. Tá joia. Então, acho que agora dá para brincar mesmo de Certo. Obrigada. Aproveitando a dúvida da Vanessa, aí esse aí ele está fazendo uma sequência finita lá, né? Que é a palavra. E aí, quando eu vou usar a Fibonacci, aí eu tenho que usar o jump, porque aí ele vai ficar em sequência. Vamos fazer o seguinte, eu vou implementar esse aqui agora, que eu fiz, né? Eu vou imprimir aprovado usando o jump, que aí vai te ajudar na sequência de Fibonacci, pode ser? Claro, sim. Então, beleza, aqui, ó. Então, ó, eu tenho esse procedimento que eu tenho que repetir, né? Que é esse aqui, ó. E o incrementar C eu vou fazer com jump. Eu vou diminuir o meu código, ó. Vou fazer ele automático. Então, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu venho para cá, só que aqui eu vou ter que criar um outro flagzinho que a gente chama, né, de label, na verdade, que é porque eu faço isso aqui só uma vez, ó, esse início, depois eu não faço mais. O meu jump vai vir aqui, ó. Eu vou chamar esse cara aqui vou chamar ele de print, tá? Print de imprimir. Beleza. Aí, o que eu faço aqui, ó? Eu vou comparar. Eu sei que aprovado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Beleza. Então, meu C, eu preciso caminhar com ele só incrementar ele 8 vezes. Né? Eu não preciso de incrementar mais. Então, eu vou comparar o C com 8, com o valor 8. Não. Eu vou comparar o C. Deixa eu pegar uma dica aqui, peraí. Eu vou fazer assim, ó. Eu sei, o C tem que chegar a 8. Eu vou incrementando ele e o C, na verdade, o C, ele vai inicializar. Vamos só dar um reset aqui, ó. Deixa eu dar um assembly aqui, só para ver o que C vale, né, inicialmente. C vai valer 2, né? Então, eu vou comparar o C com 10, na verdade, porque ele já começa de 2. Essa é a questão. O C já começa de 2, né? Eu vou comparar ele com 10. Na hora que eu comparar, o CMP é um comando que compara.
ele coloca a comparação no registrador Z aqui, ó. Se for verdade, o Z fica true. Então, eu vou fazer um jump. Se não for verdade, que é o JNZ, aí ele vai para o print. Se for verdade, aí eu não salto. Então, veja só. Vamos ver se vai dar certo. Ó, movi A. Peguei o A que vale 65, joguei na tela, beleza. Incrementei o C. O C, o C vale 3. Comparo 3 com 10. É falso. Se é falso, aqui Z tem que ficar falso. Se for falso, o JNZ, que é um jump que observa Z, vai para o print. Ele só vai para o print se o Z for falso. Então, Z é falso. Então, ele vai para o print. Beleza, aí ele fica aqui, ó, imprimindo. Só que ele não está incrementando o que aqui, ó? Ele está só imprimindo. Qual que é o problema desse meu código? Ele está mostrando aprovado e não está prosseguindo, né? Então, eu preciso de outro. Eu preciso de outro para incrementar esse cara aqui, o 232, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que enviar, certo? Eu tenho que colocar dentro de D, o 32. Então, eu faço assim, ó. Eu vou mover, eu vou colocar 32 dentro de D, 232 dentro de D, inicialmente. Como se fosse o início ali, né? E aí, na hora que eu coloco 232 dentro de D, aqui eu vou incrementar o C e vou incrementar o D também. Acho que agora deve dar, ó. Então, vamos lá, ó. Beleza, beleza. Eita. Deu certo, não. Tá, ele incrementou, mas... não, é porque aqui, ó, o print ficou no lugar errado. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi isso, o problema. Ixi, agora está mostrando só A. Só A. Meu Deus. Por que ele está mostrando só A? Porque ele está pulando o jump para o lugar errado? Aqui, ó. Esse move A tem que entrar aqui, né? Aqui, ó. Eu troquei aqui as outras. Agora acho que vai dar, ó. Vamos ver. Agora deu certo, ó. Então, assim, ficou mas não é tão simples de pensar assim, mas é interessante, aí ele vai dar certo. Aí chega uma hora que o C atingiu 10, né? Lá, o C está valendo 10, aí ele não volta mais, ele não dá o jump mais para o print. Deixa eu colocar esse resultado aí, assim que imprime aprovado, né? Ô César, e aí, nesse caso aí, se eu não, para a sequência de Fibonacci, aí eu não colocaria esse jump aí no final. Não, eu não, peraí, não, a comparação no 10. O Fibonacci vai precisar da comparação, né? Eu quero que gera quantos números de Fibonacci? Tem que ver aí quantos que eu quero. Então, eu tenho que observar isso, né? Tem que observar na questão... Sim. Até o 233. Isso, aí essa vai ser a condição de parada dele. Então, esse aqui é assim que eu faço para eu ter, né, imprimir. Então, é assim que eu uso o jump. Eu mostrei no início da aula também como que faz para fazer a soma, né? Então, beleza, então aprovar e tal. Mas eu repito isso aqui semana que vem também. Vocês. Pronto. Vou colocar esse código aqui. Opa. Pra vocês estudarem ele com calma. Semana que vem, se for o caso, eu tiro dúvida de novo, tá? Por que quando você foi fazer a primeira vez que você mostrou a tabela A, aí tinha que fazer a conversão e nesse caso está colocando as palavras já prontas? Porque naquela vez lá, eu não tinha falado para vocês do DB, sabe? Tá. Esse então é a função do DB, é como se ele traduzisse.
Isso, ele faz essa conversão do A para o 65, do P para o Aí 112. ele faz automaticamente, em vez de fazer manualmente. Exatamente. Ele faz automaticamente. A Isso mesmo. Raquel, acho que levantou a mão. Pode falar, Raquel. Boa noite, professor. Boa noite. Então, professor, deixa eu te falar. Em questão dessa atividade, desse conteúdo, eu estou tendo um pouco de dificuldade, sabe? Certo. Assim, eu leio tudo, mas parece que eu não consigo interpretar. Mas é o seguinte, nessa plataforma, eu posso estar fazendo os exercícios, por exemplo. Não, em substituição a esse, não pode. Tem que Não, fazer né? esse, tem que fazer esse. É difícil mesmo, Raquel. Uhum. Entendeu? Faz parte do aprendizado, entendeu? É claro que você, às vezes, não vai conseguir fazer os 10 exercícios, por isso que eu coloquei para fazer em até 4 pessoas. Mas tem que fazer, pelo menos, ali, né? Vou dar um exemplo aqui, Raquel, ó. Pegar o exercício 1 aqui, né, assim, abrir ele aqui rapidinho. E estudar, tem que estudar, ler, tem muita coisa na internet, é difícil. O curso não é um curso fácil, né? Programação não é algo trivial, assim, eu não considero, né? Então, é uma programação mais simples? Eu acho que sim, né? Você está manipulando ali a memória, né? É uma programação mais simples. Se você pegar aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se está compartilhando, tá? Beleza. Ó, se você pegar esse exercício aqui, aí eu abri, foi o outro exercício, não quero esse aqui. Aqui é o exercício novo. É o 3, é o módulo 3, né? Eu estava abrindo o módulo 1. E até porque também vai cair 4 questões dessa na prova final, então não tem como, tem que fazer mesmo. Eu já até fiz a prova final, já tem 4 questões dessas lá, de programação. Então vamos lá, ó. Faça um programa que coloque 1 no registrador A, 2 no registrador B, e soma A e B e coloque no registrador C. Então vamos lá, ó. Faça um programa que coloque 1 no registrador A. Beleza. Como é que eu faço para colocar 1 no registrador A? Vou abrir aqui. Move 1 para o A. Pronto. Aí eu vou lá para o próximo agora, ó. Essa é a primeira parte do programa. Fiz, beleza. Né? Agora eu vou para a segunda parte, 2 no registrador B. Então, move B2. Né? Dou um reset, testo o meu programa, beleza. Ó, A está com 1, B está com 2. Pronto. Né? Aí agora, ó, e a soma de A e B no registrador C. A soma é ED. Como é que eu sei que é ED? Aqui tem instruction set, que é o conjunto de instruções. Aqui, ó, dá 2 páginas. É pouca coisa, 2 páginas. Aí eu vou procurar aqui, né, ED. Aí ele mostra aqui, ó. Vamos lá. ED. Math Operations, operações matemáticas. ED. Aí tem aqui, ó, ED, reg. O que é isso? Ele adiciona 2 números, um na forma do outro, né? É isso que ele está escrevendo aqui. Então, ele vai fazer essa adição, voltando aqui, né? Voltar aqui, eu vou usar o ED. ED. Aí, o resultado da adição, ele coloca no próprio A. Então, ele vai adicionar A e B, e o resultado ele joga para dentro de A. Então, beleza. Olha lá, ó. A ficou valendo 3.
tá certo. Somou 1 mais 2. Beleza. E aí, volta aqui. E depois coloque a soma no registrador B. No registrador C. Né? Então, fez a soma está em A, eu vou mover para C o que está em A. E Halt para finalizar o meu programa. Né? Pronto. C está com 3. Esse é o programa da questão 1. Então, ó, repetindo. Pega 1, joga em A, pega 2, joga em B, pega B, soma com A e coloca em A, pega A, joga em C e finaliza o programa. Então, essa é a questão 1. É difícil? Sim, professor, eu entendi. É Mas a isso. questão é o seguinte, por exemplo, eu fiz o exercício 1. Aí eu posso estar fazendo o exercício 2 nessa mesma plataforma? Não, é para fazer, ué. É aqui que é Ah, para sim. fazer. Não, é para fazer as questões aqui. Aí o que eu quero? Só para salvar em arquivos diferentes. Só para você salvar em arquivos diferentes. Você pegou esse código aqui, dá Ctrl+C nele, vem cá no bloco de notas e cola aqui, ó. Pronto. Aí vem cá, arquivo, salvar como, e aí coloca. O que eu pedi? EX de exercício 01.S. Sim. Salvar. Pronto, ele pediu para substituir, que eu já tinha salvo. Pronto. Esse aqui você fez a questão 1. Okay. Para colocar o seu nome, Raquel, você coloca aqui ponto e vírgula antes. Raquel, escreve aqui o seu nome. Pronto, seu nome completo. Beleza, deixa aqui. Vamos fazer a questão 2 agora. Faça um programa que calcule a diferença da sua idade por 5 e coloque o resultado na posição 16 da memória RAM. Aí você vai fazer o exercício 2. Peraí. Eu vou mover a 5, eu vou precisar, então eu vou mover para A. A minha idade, eu vou colocar em B. 36. Beleza, coloquei em B. Aí eu vou usar sub. Sub BA. Vamos ver aqui se deu certo. Opa, peraí. Beleza, ó. A tá com 5, B tá a minha idade. Eu tenho que fazer a diferença, beleza. Ó, ficou com 31. Né? Então tá certo. Beleza, então B tá com 31. E coloca na posição 16 da memória RAM. Na posição 16 da memória RAM. Então eu vou ter, vai ser essa aqui, ó. Essa última aqui. Então, move para 16, o B. Então, quando você pede a diferença, é só diminuir, então, do valor. Só diminuindo. Sim, entendi, professor. Entendeu? Então, essa é a questão 2. Essas brincadeiras aí. Agora, sim, A5, A6, A7, A8 é mais dificilzinha, porque aí você tem um jump, que ele vai voltar para executar de novo. Mas isso já vai despertando em você, Raquel, uma base para quando chegar na programação, você não ter tanta dificuldade, sabe? Sim. E manipular registro de memória, processador, sequência, é o que o computador faz. Então, você vai entender o funcionamento do computador se você fizer isso. Beleza? Beleza, professor. Obrigada. Pegou aqui, Raquel, agora, ó, essa questão aqui, né? Sim, e aí, senhor. vem cá, ó. Pode usar até o mesmo arquivo. Tira esse código aqui, coloca o outro. Arquivo, salvar como. E aqui vem EX02. No final, você vai ter... Toda tarefa grande é feita de partes pequenas. Isso mesmo, é isso mesmo. Aí você vai ter ali uma lista de arquivos, né? Depois você zipa. Para zipar, aqui no Windows, você faz assim, ó. Você pega o arquivo 1, arquivo 2, clica no botão direito, enviar para pasta compactada. Aí ele gera um arquivo zip. O que é o arquivo zip? Aí você pode até pôr seu nome aqui, Raquel. É um arquivo que, se eu abrir ele, ó, ele vai conter, ó, internamente os dois arquivos, o exercício 1 e o exercício 2. Entendeu?
Sim, senhor, entendi. Obrigada, viu, professor? Beleza, Raquel, é isso aí. Pessoal, já 8h50 eu vou ter que interromper aqui, porque eu tenho outra aula agora, beleza? Mas semana que vem a gente continua. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada.